Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre o MXRF11. Eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse fundo imobiliário, com informações atualizadas de acordo com o último relatório divulgado. Então, você já sabe, fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe importante. Já se inscreve no canal e agora vamos começar do início. Como se você nunca tivesse ouvido falar do MXRF11, ele é considerado um fundo imobiliário híbrido, porque ele tem o seu portfólio de investimentos dividido em três estratégias diferentes. São os investimentos em CRIs, os famosos papéis em cotas de outros fundos imobiliários, e em permutas financeiras. Caso você não saiba o que são essas permutas, é relativamente simples. Funciona assim: uma incorporadora entra em contato com o fundo apresentando um empreendimento imobiliário que vai construir. Digamos, um prédio de apartamentos de luxo. Mas essa construtora ainda não comprou esse terreno. Após análise da viabilidade do projeto, o fundo pode decidir investir nele. Aí, ele vai comprar esse terreno e a incorporadora vai pagando uma porcentagem do lucro corrigido ao fundo. Lembra um pouco aquele caso em que uma pessoa tem um terreno e aí chega uma construtora querendo comprar, mas aí ela oferece apartamentos que vão ser construídos ali? Essa é a permuta imobiliária. No caso do MXRF11, o fundo não vai ficar com nenhuma unidade, mas vai receber parte do lucro. Em resumo e simplificadamente, é isso. Voltando para a carteira do MXRF11, se a gente observar as porcentagens dos seus investimentos, vamos ver que ele tem uma posição relevante em CRIs, que hoje está em 73% do total investido, o que o torna, no final das contas, um FI de papel. E não é para menos, pois segundo o seu regulamento, ele tem como objetivo de alocação 80% do seu patrimônio líquido em CRIs de boa qualidade e com potencial de ganho de capital recorrente. E os outros 20%, ele tem o objetivo de ter nessas permutas financeiras. Mais para frente aqui no vídeo, eu vou te mostrar a porcentagem de cada fatia da carteira dele atualmente. Como você já sabe, ele é gerido pela XP e administrado pelo BTG. Se você não sabe a diferença, o gestor é aquele que toma as decisões estratégicas nos investimentos do fundo. No caso do MXRF, é ele quem vai escolher os CRIs e as permutas para se investir. Já o administrador é aquela figura que cuida da parte burocrática, a papelada, digamos assim. Segundo a gestão, a carteira de CRIs do fundo continua com a estratégia de reciclagem de portfólio, mas no último mês, ele não realizou nenhuma movimentação significativa, nem na carteira de CRIs, nem na carteira de permuta. Então, o portfólio atual do MXRF11 está da seguinte forma, com 73% em CRIs, 17% em fundos imobiliários, apenas 6% em permutas e 3% em caixa. Desses 17% em fundos imobiliários, o MXRF11 tem 405 milhões de reais investidos nesse segmento. Em 2021 e 2022, a gestão do fundo fez algumas alterações importantes na carteira do MXRF11. O MXRF11 era considerado um fundo high yield, significa que ele possui ativos mais arriscados, consequentemente com maior potencial de retorno. Agora, o MXRF é considerado highway, pois os seus ativos são melhores, com menos risco. A gestão do MXRF11 afirmou que é possível que, com a volta de caixa das permutas financeiras que estão em carteira, o fundo imobiliário invista em CRIs ao invés de em novas permutas, devido ao maior risco dessas operações e ao crescente custo atual delas. Esses são os indexadores quando olhamos apenas para o CRIs em relação aos vencimentos dos CRIs do MXRF, podemos ver que mais de 56% deles vencem de 2029 em diante. E aqui está a sua divisão por setor. O MXRF, assim como a maioria dos fundos imobiliários atuais, é de prazo indeterminado, o que significa que ao longo do tempo, a gestão vai fazendo alocações em novos papéis e em permutas, ou seja, fazendo a gestão ativa do fundo. Ainda falando sobre a carteira de CRIs, a gente vê que ela é muito diversificada, pois o fundo tem mais de 60 CRIs em carteira. Além disso, a concentração deles é baixa, o que significa que o risco é menor caso algum CRI apresente default. Também podemos ver o fluxo financeiro do MXRF11. Vemos que a maior parte da receita dele de fato vem do CRIs. Em relação às despesas, só com as receitas dos FI, o fundo consegue arcar com elas e ainda sobra. Quanto à distribuição, a gente vê que o fundo distribuiu quase toda a receita, obedecendo aquela regra legal lá dos 95%.
Agora, depois de analisar o que compõe a carteira do MXRF11, bora dar uma olhada nos números atualizados. Mas antes, deixe seu like. O MXRF11 atualmente é o maior fundo do mercado em número de cotistas, pois ele possui mais de 800 mil investidores, 70 mil a mais do que no mês passado, e continua crescendo. Temos que o seu patrimônio líquido está em 2,3 bilhões de reais e a sua liquidez diária está em torno de impressionantes 600 mil negociações, sendo hoje o fundo mais líquido do mercado com maior número de negociações diárias. E isso significa que ele negocia mais de 6 milhões de reais todos os dias. Se você quiser comprar ou vender 6 milhões de reais em cotas do MXRF11, você teoricamente vai conseguir fazer isso em um dia. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 1,26 por cota, o que representa um yield anual de 12,2%. Considerando seu preço atual, que está por volta de R$ 10,32, agora vamos falar de proventos. Desde julho de 2021, ele vinha aumentando essa distribuição, até que em novembro de 2022 ele teve essa pequena diminuição, mas logo voltou ao normal. O seu valor patrimonial por cota está em 10,11, então o seu PVP está em 1,02. E você sabe que se o PVP está em 1, significa que o fundo está sendo negociado no seu preço justo. Se fosse menor do que 1, o fundo estaria barato e maior do que 1, teoricamente caro. Ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e não tem taxa de performance. Na minha opinião, que como sempre não é uma indicação de investimentos, o MXRF11 continua assim sendo um bom investimento. Olhando os seus relatórios, a gente vê uma boa saúde financeira e um fundo que vem cada vez mais aumentando a segurança nas suas operações. Mas é como eu sempre digo, você é que deve analisar se faz sentido ou não na sua carteira. E esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que tem interesse. Obrigado e eu te vejo já no próximo vídeo.